Meus caros irmãos e amigos, a paz do Senhor para todos. No programa de hoje resolvemos trazer algumas reflexões sobre um momento atual vivido pelo mundo, com graves reflexos sobre todas as atividades e as pessoas em todos os lugares. Como não podia deixar de ser, os efeitos da pandemia do coronavírus têm alcançado as igrejas em todo o mundo. Vamos meditar para, com a graça de Deus, extrairmos lições espirituais para a nossa vida. Fique conosco, até já. Você está assistindo programa Fonte de Vida com o pastor Elinaldo Renovato de Lima. La 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 la, la la, oh oh oh, la 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 la, la la. If every day is just a dream, then who would I wanna be? Today I think I'll be the queen, flying through a time machine. Oh, my, discover what's deep inside. Oh, my, loving everything I find. La 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 la, la la, my. A ETAP, Escola Teológica da Assembleia de Deus em Parnamirim, oferece a você a oportunidade de ampliar seus conhecimentos bíblicos. Estão abertas as inscrições para os cursos de teologia por módulos semipresenciais, onde você terá aulas com professores competentes e ainda estudar em sua própria casa. Não perca esta oportunidade. A ETAP dispõe de biblioteca própria e instalações adequadas para que você sinta-se bem estudando conosco. Faça já sua inscrição. Informações pelos telefones 3272-6979. Família em Foco. Família em Foco. Meus caros irmãos e amigos, como disse na abertura deste Fonte de Vida, sentimos de trazer algumas reflexões e mensagens sobre essa situação de pandemia e de quarentena, para nos conscientizarmos sobre as nossas atitudes diante de tudo isso. Em primeiro lugar, vale a pena relembrar o significado da palavra quarentena. Vamos ao dicionário Aurélio. Ali diz que quarentena é porção ou conjunto de 40 entidades, seres, objetos, uma quantidade de presentes. Período de 40 dias. Depois, a palavra quarentena evoluiu pela semântica e não quer dizer estritamente 40 dias, mas qualquer período de isolamento imposto a pessoas por causa de doenças, endemias ou pandemias. Na história do mundo, a ideia de isolamento ou de quarentena surgiu com o conhecimento de que doentes transmitiam doenças a pessoas saudáveis através de líquidos biológicos, sangue, urina, secreções e fezes, e que era necessário isolar estes pacientes para não contaminar as pessoas saudáveis. Na Idade Média, milhões de pessoas haviam morrido porque o contágio ocorria em casa e em vilas apinhadas de pessoas. A cólera, a peste negra, a varíola, o sarampo e várias outras doenças contagiosas disseminavam-se facilmente entre a população, por ignorar o princípio de que o doente precisava ser tratado isoladamente. É interessante anotar que esse cuidado com o isolamento de doentes por 40 dias, que já existia na Bíblia há 3.300 anos. O livro de Levítico, não era praticado por nenhuma nação do mundo além de Israel. Veja só, O livro de Levítico, na sua segunda parte, traz um tratado de saúde, onde muitos procedimentos eram descritos aos sacerdotes, que também faziam o papel ou o trabalho de agentes de saúde, examinando o povo e determinando os isolamentos ou tratamentos. Nenhuma civilização possuía um conhecimento deste tipo na área da saúde. As nações possuíam curandeiros e médicos primitivos, mas sem princípios como estes, escritos no Levítico. Isso porque a nação israelita possuía um Deus único, que os povos pagãos ignoravam.
Era o Criador que transmitia o conhecimento necessário para aquele povo. A quarentena era apenas uma das muitas técnicas deixadas no livro de Levítico. Havia dezenas de procedimentos ultra-revolucionários para aquela época. O povo de Israel, porém, se beneficiou com essas revelações, que só depois de 3 milênios, Louis Pasteur, cientista francês, além de microbiologista, criou uma vacina importante contra a raiva e revolucionou as práticas hospitalares no seu tempo, evitando a morte de milhares de pessoas. Mas voltando à Bíblia, no capítulo 12 de Êxodo, vemos certamente a primeira quarentena a ser observada pelo povo de Deus. Diante da ordem de Deus para seu povo sair do Egito, ele determinou a instituição da Páscoa, quando cada família israelita deveria sacrificar um cordeiro por cada família. A Páscoa deveria ser celebrada no dia 14 do mês de Nisan, que se tornou o primeiro mês do ano do calendário hebraico. Equivale hoje no mundo ocidental ao dia 22 de abril. Cada família deveria pegar o sangue do cordeiro sacrificado, não é? E passar nos umbrais e na verga de cada casa. A Páscoa, o Pessá, na língua hebraica, significou a passagem do anjo destruidor sobre o Egito, como juízo de Deus sobre aquela nação, quando seu rei, o faraó, não quis deixar Israel sair livre da escravidão do Egito. Depois de mandar 9 pragas, restava a praga da morte dos primogênitos do Egito. O faraó não acreditou. Então Deus mandou o povo ficar em quarentena por uma noite em suas casas, né? Por uma noite, quando o anjo destruidor passasse e visse o sangue em cada casa do israelita, não destruiria seu primogênito. E assim aconteceu. Naquela terrível noite, o anjo da morte passou, e em todas as casas dos egípcios, inclusive de Faraó, todos os primogênitos foram mortos por uma praga enviada por Deus, como juízo sobre Faraó e seu povo. Que lição podemos tirar dessa primeira quarentena registrada na Bíblia? Deus, o Supremo Criador e Senhor do Universo, por vezes resolve trazer juízo sobre os homens que não se encurvam diante de sua palavra, diante de sua lei. O isolamento social, o afastamento social que estamos vivendo pode ser um juízo de Deus sobre a humanidade. A maioria das pessoas não quer saber de Deus, vive afrontando a Deus de várias formas, umas através de religiões criadas pelo homem para afastar do Criador. A maioria das religiões, principalmente as orientais, são politeístas. O povo adora vários deuses, mas não creem nem buscam ao Deus verdadeiro. Por outro lado, além do espiritual, grande parte dos homens blasfema de Deus, vive nas práticas mais abomináveis, como a homossexualidade, a prostituição, reprovadas por Deus. Cremos que essa quarentena ou pandemia é um alerta de Deus de que coisas piores poderão vir sobre os homens se não se arrependerem de seus pecados. De igual modo, a quarentena traz lições para a Igreja do Senhor na Terra. Meditemos nisso em programa posterior, não é? Eu indago, você já é cristão? Está recolhido na quarentena espiritual para escapar dos males do vírus do pecado? Ou você não se preocupa e vive sem dar satisfação para Deus? Meu conselho, aceite Jesus Cristo como seu único Salvador, né, pessoal. Ele disse, eu sou o caminho, note bem. Ele não disse eu sou um caminho, eu sou o caminho. Eu sou a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. João 14,6. Fique conosco, até já. Você está assistindo programa Fonte de Vida com o pastor Elinaldo Renovato de Lima. La 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 la, la la. Oh oh oh, la 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 la, la la. If every day is just a dream, then who would I wanna be? Today I think I'll be the queen,
flying through a time machine. Oh, my, discover what's deep inside. Oh, my, loving everything I find. La 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 la, la la, my. Eu vi quando você se levantou. Eu vi quando você se espreguiçou e foi se ajoelhar. Eu já sabia o que você ia fazer e fiquei tão feliz. Me alegrei só de saber que em meio a tanto sono você escolheu a mim. Achei tão engraçado quando você bocejou sem querer e me pediu desculpa, pai. É que o dia foi difícil e eu tô cansado demais. Achei tão lindo. Eu queria que você soubesse que mesmo quando não consegue expressar em palavras o que sente, que eu som dos teus pensamentos, sei tudo que se passa aí dentro do seu coração, cada intenção já decifrei. Só de ver você de joelhos eu já paro tudo aqui no céu. Só de saber que vai falar comigo, inclino os meus ouvidos, te dou atenção. Mas quando vejo você quebrantado, seu rosto molhado, eu não resisto, não. Porque o choro de filho na madrugada acerta em cheio o meu coração. Eu vou honrar cada madrugada que você orou, cada vez que você se ajoelhou ao lado da cama pra falar comigo. Vou recompensar cada lágrima que derramou, cada vez que o cansaço você suportou, só pra falar comigo. A cidade inteira dormindo e eu te ouvindo, porque eu amo quem de madrugada ama estar comigo. Só de ver você de joelhos eu já paro tudo aqui no céu. Só de saber que vai falar comigo, inclino os meus ouvidos, te dou atenção. Mas quando vejo você quebrantado e o seu rosto molhado, eu não resisto, não. Porque o choro de filho na madrugada acerta em cheio o meu coração. Eu vou honrar cada madrugada que você orou, cada vez que você se ajoelhou ao lado da cama pra falar comigo. Vou recompensar cada lágrima que derramou, cada vez que o cansaço você suportou, só pra falar comigo. A cidade inteira dormindo e eu te ouvindo.
A ETAP, Escola Teológica da Assembleia de Deus em Parnamirim, oferece a você a oportunidade de ampliar seus conhecimentos bíblicos. Estão abertas as inscrições para os cursos de teologia por módulos semipresenciais, onde você terá aulas com professores competentes e ainda estudar em sua própria casa. Não perca esta oportunidade. A ETAP dispõe de biblioteca própria e instalações adequadas para que você sinta-se bem estudando conosco. Faça já sua inscrição. Informações pelos telefones 3272-6979. Visão panorâmica, o seu jornal. A paz do Senhor, está começando mais um Visão Panorâmica. Confira os assuntos de hoje. Perseguição aos cristãos está aumentando em vários países, sinal da volta de Cristo. Cristãos mexicanos são perseguidos por não contribuir com festas católicas. Até já, em 30 segundos. Gráfica Fernandes, a impressão que dá cartaz. Uma empresa com larga experiência há mais de 20 anos no mercado. Conta com equipamentos de última geração e profissionais capacitados. Podemos atender a sua demanda com qualidade, rapidez e eficiência. Gráfica Fernandes, Rua Presidente Sarmento, 1061, Alecrim. Fone 3223-7028. Gráfica Fernandes, a impressão que dá cartaz. A perseguição aos cristãos está aumentando em vários países, sinal da volta de Cristo. Segundo o site Gospel Prime de notícias evangélicas, Peñán, Chabarico, no estado de Chiapas, no México, tem uma população de 455 habitantes, a maioria de origem indígena. A Constituição mexicana garante às comunidades indígenas a autonomia para administrar os assuntos locais de acordo com as leis e costumes tradicionais. E uma Assembleia Geral Popular serve como o principal órgão de tomada de decisão. Os primeiros convertidos ao cristianismo em Peñán, Chabarico, começaram a se reunir há mais de 8 anos para estudar a Bíblia juntos. Logo, pequenas igrejas domésticas surgiram à medida que mais pessoas se converteram à fé. E isso bastou para que uma associação de moradores fosse organizada para impedir a expansão do cristianismo. A primeira ação foi proibir a entrada de cristãos de outras comunidades na cidade. A Associação de Moradores adotou suas regras em fevereiro, quando 3 cristãos que residem em Peñán, Chabarico, que são pregadores regulares lá, decidiram realizar uma festa de aniversário. Juan Mendonça, Vicente Lourenço e Andrés Pérez convidaram um grupo de 40 cristãos de suas congregações. Entre os convidados estava um pastor de Santa Helena, uma vila vizinha. Testemunhas dizem que a presença do pastor em Peñán, Chabarico, provocou uma reação irada dos líderes comunitários. Eles então invadiram a casa de Juan Mendonça e acusaram Vicente e Andrés de violar o regulamento da comunidade, que proíbe o acesso à vila a cristãos de outras comunidades. Eles também os acusaram de perturbar a ordem pública, fazendo muito barulho. Os 3 homens foram imediatamente levados e trancados em uma pequena cabana de madeira com telhado de zinco. Não havia nada dentro, sequer cadeiras ou camas para sentar ou deitar. Os homens ficaram lá por 3 dias. O pastor visitante deixou a cidade imediatamente, foi para Ocosingo, onde apresentou uma denúncia formal às autoridades municipais. De acordo com o site, é comum em tais disputas organizar uma negociação entre os líderes locais e o grupo de cristãos. Como resultado, os 3 homens foram libertados sob fiança e multados em 1.000 pesos mexicanos, cerca de R$250. A Associação Portas Abertas no México está fornecendo o apoio necessário a esse grupo de cristãos. O pastor Humberto está planejando realizar um curso para fortalecer a fé dos cristãos perseguidos, além de ajudá-los com bens materiais. Cristãos mexicanos são perseguidos por não contribuir com festas católicas. Ao se converter, o cristão evangélico é perseguido para que volte à antiga tradição. Uma cristã de nome Angelina, 50 anos, e seus 3 filhos vivem no estado de Hidalgo, no centro-leste do México.
15 meses atrás, o acesso a serviços de água e esgoto foi interrompido pela autoridade local, depois que ela se recusou a contribuir com festas tradicionais da Igreja Católica, algo obrigatório em sua comunidade. Ela e outra família protestante que também não contribuiu foram afastadas pela comunidade de La Mesa Limantitla, no município de Huejutla, e agora precisam caminhar 800 metros para conseguir água. Angelina também foi informada de que não podia mais ocupar certos cargos na comunidade. Alguns amigos e vizinhos ofereceram apoio a ela e sua família, mas foram ameaçados de não mais receberem serviços básicos. Como pessoas com tais atitudes podem dizer que são cristãs? Com a chegada do coronavírus no estado de Hidalgo, ela não tem acesso à água e muito menos ao sabão e outros itens básicos de higiene, para obter pelo menos o mínimo de proteção, embora tenham surgido relatos de que o governo interveio para pagar pela reinstalação de seus serviços. Outras famílias também foram expulsas, embora o México reconheça as liberdades de pessoas de escolher sua fé ou crença e, pela primeira vez em 5 anos, não apareça mais na lista mundial da perseguição. Cristãos protestantes como Angelina enfrentam pressão real. Aqueles que se recusam a obedecer às crenças religiosas indígenas e práticas sincréticas que evoluíram a partir de sua tradição católica podem esperar rejeição e deslocamento forçado. Em outubro do ano passado, 4 líderes cristãos foram presos e 5 famílias foram expulsas da vila de Napit, no sul do estado de Chiapas, depois de celebrar o 6º aniversário da igreja local. As autoridades haviam avisado que prenderiam qualquer pessoa que participasse do evento, mas haviam feito várias vezes antes, sem nunca agir sobre ele. Eles nos pegaram desprevenidos, disse o pastor Ernesto, cujo nome verdadeiro está sendo retido por razões de segurança. Não acreditamos neles quando nos disseram que iriam nos levar para a prisão, disse ele a portas abertas. As 5 famílias, um total de 40 pessoas, incluindo crianças, não tinham permissão para arrumar seus pertences antes de serem mandados embora. Eles ficaram na casa do pastor Ernesto, enquanto um líder da igreja local está mediando com as autoridades para permitir que eles retornem para suas casas e para a comunidade para a liberdade religiosa. Segundo a missão Portas Abertas no Mundo, mais de 260 milhões de cristãos enfrentam a perseguição religiosa diariamente, sendo obrigados a se isolar de suas famílias, comunidades e deixar tudo o que mais amam para trás. O abandono é constante na vida destes irmãos. Muitos são presos, torturados e até mortos. Para ajudá-los, a Portas Abertas mantém projetos de apoio socioeconômico, espiritual e emocional para que a jornada deles seja, no mínimo, suportável. Devemos orar sempre por eles, para que Deus lhes dê forças para suportar a perseguição, com graça e com fé. Os maiores perseguidores dos cristãos hoje são os comunistas. Na China e na Coreia do Norte perseguem cruelmente os que confessam a Cristo. O governo comunista chinês mandou derrubar mais de 300 templos. Proíbe até os irmãos de fazerem cultos em suas casas. Depois, são os muçulmanos, não admitem liberdade religiosa ou de opinião. Agora vemos católicos perseguindo evangélicos no México, mas Deus não está dormindo, fará justiça contra estes agentes do mal. Este foi, portanto, mais um Visão Panorâmica. Até o próximo programa, se Deus assim nos permitir. Fonte de vida. Gráfica Fernandes, a impressão que dá cartaz. Uma empresa com larga experiência há mais de 20 anos no mercado. Conta com equipamentos de última geração e profissionais capacitados. Podemos atender a sua demanda com qualidade, rapidez e eficiência. Gráfica Fernandes, Rua Presidente Sarmento, 1061, Alecrim. Fone 3223-7028. Gráfica Fernandes, a impressão que dá cartaz. Meus caros irmãos e amigos do Fonte de Vida, mais uma vez agradeço a Deus por vocês nos prestigiarem
através desse meio pelo qual transmitimos esse abençoado programa. E eu quero orar por vocês. Bondoso Deus, nosso Pai, agradecemos a Ti, Senhor, por todos os irmãos e amigos, evangélicos ou não, que assistem a este programa, Senhor. Que essa mensagem seja edificante para eles, para suas famílias. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Até o próximo programa, se Deus quiser.